eu cheguei aqui no Brasil mais ou menos em meados de 98, quando eu tinha uns 5 anos. Eu vivia numa comunidade coreana, né? A gente ficava na nossa bolha, então muitas vezes a gente não sabia o que acontecia com o resto do mundo, assim. Tipo, eu lembro ainda que as meninas assim, ajeitavam, vamos marcar de sair, tipo, filme, sei lá o quê, em grupo. A gente falou, não, mano, tem que jogar bola. Eu tô morando com a minha noiva atualmente. Falando, cuidado. E aí, família, eu sou a Gi, ele é Du. Esse é mais um episódio do Recast. E hoje temos o prazer de receber aqui o Jong, mais conhecido como o Ancestral. Tudo bem, Jong? Prazer te receber, cara. Tudo bom, cara? Muito obrigado pelo convite. Agradeço bastante também. A gente que agradece por ter vindo, irmão. E te conhecido pessoalmente, né, mano? A gente sempre falava, né? Porra, queria conhecer ele, mano. Cara, demais, cara. Quando a gente assistiu os seus vídeos, a gente falou, cara, precisa conhecer esse cara, mano. E que doideira, porque foi até antes da gente começar mesmo a fazer o podcast, cara. Ele falou, cara, imagina. Aí a gente conseguiu trazer você aqui, então a gente tá feliz demais, cara, de verdade. Isso, obrigado por ter convidado. E pode falar um pouco mais sobre você? Dar uma prévia? Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Jong. Eu tenho atualmente 31 anos e sou descendente de coreano. Nasci na Coreia e vim aqui quando eu tinha 5 anos com meus pais. Aí uma história legal vocês viram aquele filme coreano? É um filme chamado Bogotá. Bogotá? Recente agora? Recente, com o cara que fez Vincenzo? Isso, esse eu mesmo. vi. Então, tem uma parte legal que eu sempre me identifico, quando eles chegam aqui no Brasil. E os meus pais falavam a mesma coisa. Chegou aqui no Brasil, a gente achava tudo perigoso, porque a Coreia era meio segura, que tudo parecia perigoso. E também o meu pai sempre falava, aqui é passageiro. A gente vai ficar 2 anos aqui, 1 ano, assim, no máximo, depois a gente vai para Estados Unidos. Mas aí eu tô aqui 25 anos, então... o que então deu. Chegou, já gostou, né? Mas é isso, prazer. Pra quem não me conhece, eu tenho um Instagram, né? Jong_Shu_Lee. Quem quiser, me segue lá. Com certeza, cara. Vão lá, assista os vídeos, vale muito a pena. Todo mundo vai gostar. Acho que só falar de ancestrais, todo mundo vai lembrar. A gente vai falar muito sobre isso ainda, mas para começar, cara, fala um pouco da sua ligação com a cultura coreana. Bom, como vocês sabem, eu sou coreano, os meus pais são coreanos, então eu cheguei aqui no Brasil mais ou menos em meados de 98, quando eu tinha uns 5 anos. Então, saí da Coreia, vim pro Brasil, para ficar temporariamente, na verdade, né? Aí, de um jeito ou não, a gente se a gente conseguiu fixar aqui no Brasil. E aí, por lá, a gente começou a morar. Basicamente, assim, os meus pais são coreanos, e até hoje, na verdade, meus pais não sabem falar português. Igual nossos pais também falam bem. A gente não sabe, eles não falam português, então, tipo, o português ele é apontando, sabe? Falar aquilo, sabe o básico. A maioria das coisas a gente traduz. E muito dessa cultura que eu tive, a língua também, eu aprendi para se comunicar. Quando eu cheguei aqui no Brasil, não tinha, tipo, uma escola, assim, coreana que ensinava bem coreano. Então, a gente aprende português e tinha uma hora que eu pensava, mano, como eu vou me comunicar com meus pais? Aí, nisso, eu comecei a estudar coreano também, por conta própria, assim. E outra coisa, eu estudei numa escola coreana aqui, que existia no Bom Retiro, hoje em dia tá fechado, que era, literalmente, 90% era coreano. E eu cresci lá, a minha vida inteira eu estudei lá, cresci lá, e por isso que também eu acho que aprofundou mais com a cultura coreana, porque eu tive esse convívio também. Entendi. Então, lá na Coreia você nunca estudou, chegou a entrar na escola, assim? Eu lembro só do pré, e tipo, escola não. Escola eu comecei aqui no Brasil. Aí foi tranquilo aprender língua? Pior que eu nem lembro como eu aprendi português, de verdade. Coreano eu lembro porque eu comecei
me esforçar. Em, tipo, meados de 2006, falei, preciso aprender coreano. Mas português eu não lembro como que eu aprendi. Mas o coreano mesmo, foi assim, seus pais falando todo dia em casa com você? Ou você fez aula mesmo? Então, na minha escola tinha aula coreana à tarde, mas, não era tão legal assim, tipo, era meio difícil. Aliás, tipo, os meus amigos, assim, tem alguns amigos que nem sabem falar direito também, hoje em dia. Eles estaram um bom tempo comigo. Eu aprendi, de verdade, assim, aprendi vendo Naruto. Eu lembro até hoje, tipo, deixava Naruto e a legenda em coreano. Então, tipo, passava, pausava, lia. Eu comecei a aprender desse jeito. E os meus pais, assim, não sei os seus, mas a gente sabe, né? Cultura asiática não é tão comunicativo, assim. Tipo, fala, você comeu? Bem, tipo, não tem um diálogo muito profundo com filhos pequenos. Sim. A gente não tinha um diálogo tão profundo, mas nossos pais sempre prezavam falar, sabe? Falar pra gente aprender. Então, acho que acabava falando um pouquinho mais pra gente aprender. Essa conversação. Falava mais isso, né? Sim. Aprender. Porque, como você disse, cara, imagina, a gente vai visitar nossos parentes na China, a gente não sabe falar mandarim. Como que a gente vai conversar? É complicado. Na época, sem essa praticidade do celular com o tradutor, ia ficar uma situação totalmente, tipo, difícil, né? Com certeza. E ainda mais a gente morava lá no Rio, né? Não tinha muito chinês assim. Era mais... ia pra igreja domingo pra aprender alguma coisa. Tinha uma escola, quer dizer, uma professora que dava aula. E era isso só. A escola coreana que você estudou aqui era integral? Era integral. Ele, tipo assim, começava... Nossa, eu não gostava porque era integral. Então, já veio por isso. Eles começavam das 7h20 e a gente ficava até 6h20. Nossa! Aí das 7 até meio-dia era aula português normal, história, geografia, com professores brasileiros. E à tarde era com professores coreanos. Então tinha coreano, matemática de novo, história, tudo em coreano. Então a gente tinha esses 2 períodos. Aí a diferença é que eu não sei se quando vocês estudaram uma escola brasileira? Só a escola brasileira. A gente nunca nem sequer pisou numa escola chinesa. Então, na minha escola aqui a gente apanhava. Então, no Brasil aqui a gente apanhava, professores batiam. Professores coreanos. Batiam na China também. Na China tem professores que batiam também. É mais comum. Então, tipo, a gente apanhava, tipo, a gente fazia um pouquinho de cagada e tomava os esporros dos professores. Mas, tipo, a gente acha isso na Coreia antigamente era normal, porque os professores educavam os filhos, né? Desse jeito, né? Isso. Na China é a mesma coisa, que antigamente também batiam, Sim. De régua. Na mão, né? Na mão, sim. Mas hoje em dia também acabou com isso, que eu fiquei sabendo. Hoje em dia na Coreia também não tem mais isso. Mas a gente apanhava bastante. Porque eu fazia bastante cagada, então apanhava muito. Tipo, fazia uns castigos lá, a gente ficava de flexão e o professor batia na bunda. Normal. Segue a vida. Mas assim, porque assim, querendo ou não, você falava que conversava bastante com seus pais. Mas não sei se também passou no mesmo período, é que meus pais sempre estavam trabalhando. Então não tinha muito tempo, assim, de conversa. Sim, na verdade, quando eu digo assim, que falava um pouco mais, não é que a gente tirava o dia todo assim para conversar, que também era muito difícil. Nossos pais também sempre trabalharam todos os dias do mês, do ano, assim, dificilmente algum descanso. Eu digo assim, qualquer momento que eles estivessem com a gente, eles tentavam exercitar isso, exatamente pra gente, pelo menos, saber falar o básico, sabe? Essa comunicação. Exatamente. Então, tipo, pra mim também, mesma coisa. Eu conversava com meus pais à noite um pouquinho, só o básico, e é isso. Então, por isso que eu tive essa necessidade. Mas a escola era legal, eu conheço os meus amigos, continuam até hoje. Então, esses meus amigos, né? Que maneiro. E assim, aprender, não sei se eu aprendi muito, mas eu lembro que eu tenho boas lembranças da escola. Você lembra até que série que você estudou lá? Eu estudei minha vida inteira lá, da primeira série até terceiro colegial. Lá tinha até ensino médio lá? Tinha até ensino médio. Que legal, né? Assim que é bom. Porque... com certeza, os amigos ficam tudo junto. Eu esteve com os mesmos amigos desde a primeira série até
terceiro colegial. Caraca. Ah, então era a maioria tudo coreano, né? Meus amigos é tudo coreano. E é bom que todo mundo se entende, todo mundo passa por coisa parecida, então cria uma identificação mais fácil, né? Sim. Pô, pior que sim e não, porque meio que parece que a gente vivia numa bolha. Ah, Então a entendi. gente não sabia muito o que acontecia fora, porque a gente vivia numa comunidade coreana, né? A gente ficava na nossa bolha, então muitas vezes a gente não sabia o que acontecia com o resto do mundo, assim. Quando você terminou o terceiro ano colegial assim, cara, foi pra faculdade, foi um choque muito grande. Como você falou, você furou essa bolha, né? Então, tanto meus amigos, acho que sim, a gente... Foi outra cultura, né? Eu Uhum. nunca tinha tido tanto contato, assim, com brasileiros, que, tipo, pra mim era sempre a bolha, assim. Era um pouquinho diferente, né? Tipo, muitas coisas pra mim mudou, assim, caraca, a forma de conversar, tipo, a forma de lidar com pessoas, tipo, mudou porque, na verdade, eu nunca precisei me esforçar, porque desde a primeira série eu sempre tinha os meus amigos. Então, nunca precisei, tipo, me esforçar pra me comunicar com outras pessoas. Então, isso também foi bastante diferente. A cultura, em modo geral, a cultura era bem diferente. E outra coisa também, entre seus amigos assim, vocês só falavam em coreano? Ou também tentavam português ou misturava? Não, a gente só se falava em português. Meus amigos, a gente não aprendia direito coreano lá na escola. Mas deu pra aprender, né? Hoje em dia você fala fluente, né? Hoje em dia, Fluente. sim, eu falo fluente, mas aquele negócio, eu aprendi. Nem todos os meus amigos, Aprenderam. tipo, pouquíssimos sabem falar coreano bem, assim. Sabem falar o básico, assim, mas bem, assim, fluente, difícil. Acho que talvez só eu, talvez. Entendi. Você sempre morou aqui em São Paulo? Seus pais chegaram, já vieram para São Paulo? Sim, minha vida inteira eu morei aqui em São Paulo. Na verdade, minha vida inteira eu morei no Bom Retiro. Eu saí do Bom Retiro ano passado. Então, foi uns 25 anos morando lá. Ah, entendi. Você conhece tudo lá. Pô, eu conheci... Eu sempre falo brincando com a minha namorada, falando, Bom Retiro tá na palma da minha mão. Só que eu fiquei um ano fora, muitas coisas mudou. Tipo, alguns restaurantes falaram, caraca, fechou, abriu novos. Então, mudou bastante coisa lá também. Aí, depois que terminou o ensino médio, você escolheu qual curso para fazer faculdade? Pô, pior que depois do ensino médio eu escolhi ser vagabundo, então fiquei 2 anos sem fazer nada. 2 anos sem fazer nada? Fiquei... Pegou um período pra descansar, né? Dar uma relaxada. Deixa eu dar um tempo aqui estudando. Eu não fiz nada, fiquei basicamente em casa jogando, né? Minha mãe falou que, você vai ter casa e comida. Eu falei, beleza, eu preciso. Então, mais ou menos fiquei uns 2 anos, assim, sem fazer nada. Aí depois em 2014 eu entrei na faculdade. Qual curso você fez? Eu fiz Sistema de Informação. Desculpa, que são... na época era / Ciências da Computação, na verdade, também. Então eu fiz o curso, graduação, e também aproveitei e eu tenho diploma de Análise e Desenvolvimento de Sistema também. O curso que você queria mesmo? Ou foram seus pais também? Não, é que, quando eu tentei fazer as provas, primeiro eu tentei fazer em universidades públicas, né? Uhum. Eu não sabia o que fazia. Cara, eu não sei se o jovem de hoje em dia sabe já, assim, mas eu não sabia o que eu queria fazer. Então, por exemplo, na Unicamp taquei ADM, na Unesp taquei Odonto, na Unifesp taquei, sei lá, Direito, eu fui tacando. Eu falei, o que for, bem, é o que me escolher. O destino decidiu, tá decidido. Exato. Então foi nisso. Eu passei. É uma história bem legal. E, porque realmente foi destino. Tinha a prova lá, tem redação, né? Que é a última fase. Redação, que tem que ser mínimo, 30 linhas, 20 linhas. Eu fiz 5 linhas, entreguei e falei, eu não vou passar. Aí eu passei, falei, velho, é isso. Então foi o que eu Era fiz. pra ser, né? Era pra ser. Mas eu lembro que eu fui... Acho que eu tirei nota máxima em matemática, física, essas coisas, assim. Aí eu passei. Falei, vai ser isso. Aí depois que você se formou, você já foi atuar na área? Eu entrei em 2000, na verdade, assim, 2014, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar em uma agência de viagem. Então,
Eu fiquei uns 2 anos lá trabalhando. E depois, na metade do meu curso, eu entrei para minha área de tecnologia, que eu trabalhei durante uns 7 anos no banco. Então, foram uns 2 bancos diferentes, os maiores, né? E fiquei trabalhando na área de tecnologia durante esses 7 anos, na minha área mesmo. E você falou que na faculdade você começou a beber, né? Nossa. E festa também, ia bastante? Assim, se eu for contar a história, eu e os meus amigos, a gente sempre era os nerdolas, não de inteligente, mas tipo, pô, a gente só jogava bola, nossa vida era jogar bola e chegava em casa era jogar videogame. Era isso. Minha vida, desde a 5ª série até 3º colegial, foi isso. Mano, jogar bola e jogar videogame. Aí, e tipo, querendo ou não, nunca conseguia... A gente não tinha interação com meninas também. Porque, era tipo, era só jogar bola. Que meninas, elas tentavam, tipo, sair alguma coisa. Não, a gente jogava bola, velho. Você jogar futebol. É isso, velho. Tipo, pra gente... Tipo, que nem lá no Rio fala, fominha de bola, né? A gente... eu lembro ainda que as meninas, assim, ajeitavam, vamos marcar de sair, tipo, pra ver filme, sei lá o quê, em grupo. A gente falava, não, mano, tem que jogar bola. Então, a gente sempre foi assim. Então, é mais por isso. A gente assistia bastante anime, meus amigos também. Então, a gente sempre foi nerdolas e todo mundo foi entrando na faculdade. Aí eu falei, mano, a gente tem que aproveitar. Vamos lá. Aí por isso que comecei a beber, tipo, toda semana bebia, ia pra trote, festas, pra ver como era. Aí eu fiz isso só durante o primeiro semestre, 6 meses. Aí depois disso eu falei, mano, não dá. Não rola. Primeiro você queria recuperar o tempo perdido, depois falou, não, tá bom. Tá bom, eu já aproveitei. Isso que não é minha praia. Mas 6 meses já é muita coisa já, né? Era toda semana a festa, né? Eu lembro até a rotina, tipo, era sexta-feira à noite, terminava a aula, né? A gente fazia um esquenta, bebia um pouquinho na rua, depois a gente ia pra balada, aí saía às 6 da manhã, de sábado, ia pro Mac, comia Mac, depois ia voltar pra casa, aí sábado inteiro passava de ressaca, aí domingo voltava à vida. Era isso, mais ou menos. Pra ficar com a família, tranquilo, tipo mais isso. light. Então fiquei assim, uns 4 meses eu fiquei fazendo isso. Mas seus pais também era de boa isso? Não, meus pais sempre foram bem tranquilos. Então, eles não ligavam muito, desde que voltasse pra casa. Pô, isso é legal você falar, porque muitas pessoas esperam que os pais asiáticos sejam extremamente duros e rígidos. Então, seus pais eram bem... Meus pais eram bem tranquilos, porque eles também acho que nem tinham tempo. Então, eles estavam o dia inteiro trabalhando. Então, eles falavam, mano, vive a sua vida aí. Tipo... Só me avisa que tá vivo, que vai chegar em casa. A única coisa, só não repete de ano. Os pais sempre falam isso. Só não repete de ano e... Pô, volta pra casa... Acho que era isso, né? Volta inteiro? Volta inteira. Tá tranquilo. Então, tipo, os pais sempre foram tranquilos. Então, eu acho que... É que assim, tipo, eu fazia muita cagada na escola. E meus pais, eu lembro que eles não foram uma vez. Tipo, a diretora ligava, seu filho fez cagada aqui. Você precisa vir. Meus pais não vinham. Eu falava, mano, é vida dele. Se vira, velho. Acho que nossos pais também nunca foram na escola. Se minha mãe foi uma vez, foi muito. E... Cara, eles não vão mesmo. Vai fazer o que lá? Tipo, não... Imagina, não sei se seus pais também era assim. Mas nossos pais não falavam em português, vai se comunicar como? Vai chegar lá, vai ter essa barreira linguística, então acaba que... Não tinha o que fazer. Aí, quem me educava literalmente era o meu irmão. Então, nossa, apanhei muito. Caraca, apanhava muito do meu irmão. Seu irmão mais velho, no mais caso. Mais velho. Ele tem, tipo, 7, 8 anos mais velho, 7 anos mais velho que eu. Então, tipo, ele me batia muito. Nossa, ele... Fazia merda, assim, pá. A escola tinha uma hora que, tipo, acho que depois da 6ª série, depois de um tempo, eles nem chamam meus pais, eles chamam meu irmão, vou chamar seu irmão. Aí chegava em casa, apanhava. E hoje em dia é tranquilo? Não, hoje em dia é bem tranquilo. Hoje em dia a gente... Você tem uma raiva dele? Não, Pô, pior que... Pior que, cara. Porque uma época sim, porque quase quebrou meu pé, mas tudo bem. Eita, quase quebrou o pé. O caramba jogar futebol, quebrou logo o pé dele. Então, aí não dá, não. Mas assim, hoje em dia é bem tranquilo com relação ao meu irmão. Aí você tem só ele mais velho ou tem mais algum mais novo? Eu só tenho ele mais velho. Aí aqui no Brasil, na verdade,
eu tenho primos, primas, mas tudo tá na Coreia ou Estados Unidos, né? A gente é a única família aqui. Então, minha família é meus pais e meu irmão. Aí agora se tornou bem próximo do irmão, né? Acho que é por causa da idade, né? É. Quando era criança, assim, Porque às vezes quando você é criança irmão não mais velho entende é essa sempre- lição, né? De repente ele fez pelo seu bem também. Sim, né? Muita coisa ele me ajudou a desenvolver, mas muita coisa, tio, eu pedi a ajuda dele e ele falou, mano, se vira. Se vira, dá seus pulos. Eu falei, caraca, velho. Mas isso é normal. Hoje em dia, tipo, eu sou bem tranquilo com ele, mas, tipo assim, proximidade, assim, aquele negócio, pô, eu sei que eu vou falar, se eu mandar pra ele, é de boa, sabe? É de irmão mesmo. É. Aí você nunca precisou ajudar seus pais trabalhar Trabalho junto com seus deles. pais, assim, Não, né? eu sempre... Meu irmão, principalmente, também, a gente sempre ajudou meus pais. Tipo, como meus pais não sabiam falar português, né? Uhum. Então sempre era eu ou meu irmão traduzindo, né? Fazendo coisas de casa. E também, financeiramente também, a gente ajudava bastante meus pais. Porque nem sempre o negócio ia bem. Então a gente sempre ajudava bastante lá. Não, que sorte você ter um irmão, né? Pra gente, que é filho único, Único, cara, é. sobrava tudo pra gente. Tudo a gente tem que traduzir, tudo a gente tem que se informar. É tipo um assistente dos pais. Então, eu tive sorte porque eu tive meu irmão. Então a maioria das coisas ele Era que ele, fazia. É, não, por ele mais ser mais velho, né? velho, eu acho que ele segura mais bucha, vamos dizer assim. Sim. Eu tive essa sorte, pelo menos. Ah, o caçula sempre se dá bem, né? O caçula é o mais... Mais de boa, né? Mais de boa, que os pais E os deixam pais releva mais, né? mais... É porque a responsabilidade quem carrega é o mais velho, né? Sim, Querendo sim. ou não, se os Você pais acha não que estão... seus pais foram mais rígidos com o seu irmão mais velho? Rígido não, porque meu irmão sempre foi um pouquinho mais certinho, né? Então, meus pais eram bem de boa também. Então, meu irmão, ele se cobra muito. Então, meu irmão que ajudava bastante meus pais e, tipo, meio que puxava a família também. Então, meu irmão sempre o que carregava. Aí os meus pais estavam mais de boa lá também. Agora seus pais estão aposentados, ou não? Não, hoje em dia meus pais estão na Coreia. Ah, estão na Voltaram Coreia? Lá e estão tentando fazer coisas lá também, tipo, novos negócios, porque eu acho que realmente a parte de língua é muito difícil para uma pessoa. Tipo, Sim. acho que ele se sente mais confortável lá. E com a idade mais avançada ainda é mais difícil para aprender. Sim. Então é bom também, quando vai ficando mais velho, ter essa zona de conforto, estar num lugar onde você conhece tudo, os parentes estão perto, né? Como você disse, os primos, está tudo lá. Só vocês estão aqui, né? Então acho que também tem essa questão. E hoje em dia, além do trabalho que você faz, né? Cara, como entrou essa influência na sua vida? Cara, internet, vamos dizer assim, no geral. Bom, assim, em modo geral, a princípio, assim, é porque a minha namorada já é um influencer, então acho que ela já tá na internet há uns 10 anos. Caraca, 10 anos. Tá 10 anos, então ela já tava nesse ramo, ela me ajudou bastante e, tipo, entrar na internet era assim, todo mundo entra falando, pô, vamos produzir aí, vamos ver o que dá. Tipo, eu tenho ideias, eu vou fazendo os vídeos, vamos ver se vai dar bom, vamos ver se é pra mim também. Aí foi mais nesse intuito, tipo, quero ver se vai dar, tipo, eu também tenho ideias e eu queria produzir também. Mas nesse sentido também. E o vídeo do Ancestrais? Como assim? Como Como começou? surgiu? Ai, caraca, Cara, uma esse ideia aí- muito boa. Cara, esse vídeo é sensacional. Sim, sim. Do Ancestral, a gente, na verdade, foi um vídeo mais de humor, né? Tipo, a gente viu... eu vi um vídeo na gringa que fazia algo bem parecido. Só que ele era só um sketch, não era tipo uma série. Era uma sketch que ele fez de humor, de um ancestral dele também, fazendo coisas. Eu falei, pô, gostei, eu vou tentar fazer mais relacionado também dessa cultura aqui no Brasil. Aí eu peguei o vídeo dele, eu adaptei um pouquinho, eu soltei aqui no Brasil. Aí nisso, o vídeo foi legal, beleza. Tipo, teve boas reações, tipo, o público gostou. Aí uma coisa diferente que eu fiz foi, pô, por que eu não tento fazer uma série disso? Tipo, fazer ancestral, porque eu tenho muita coisa que são da cultura asiática, coreana principalmente, que o meu ancestral, tipo, meus pais, ou eu via assim na internet, tipo, eu assistia bastante coisas que os asiáticos faziam, tipo, de cultura diferente.
Então eu peguei essa ideia e falei, vamos continuar com essa série. Então vou pegar o Ancestral sempre com uma nova informação, que é tipo, alguma coisa, alguma curiosidade sobre a Ásia, e tentar sempre colocar esse elemento novo. Então, basicamente, essa foi a ideia. E foi indo. Tipo, foi indo. Eu falei, caramba, tá dando certo. Aí, tipo, foi mais ou menos assim. Teve bastante view, né? Teve. Os vídeos de Ancestral também, tipo, geralmente, em modo geral, dá muito bom. Uhum. Principalmente o Facebook, tipo, eu só postava por postar. Mas o Facebook, quase todos os vídeos de Ancestral dá mais de 1 milhão. Nossa, tipo, eu também não sabia. Tipo, eu falei, caraca. Então, tipo, eu acho que primeiro porque eu fiz pensando que muitos asiáticos, né? O descendente ia se identificar. E o outro Sim. seria mais de curiosidade para as pessoas que não sabem muito sobre a Ásia. Não, com certeza os asiáticos se identificaram. Identifica. Quando a gente vê esses vídeos, cara, a gente se identifica bastante em algumas coisas, claro. E, cara, essa ideia, porque, tipo, você pegou uma referência da onde? Tipo, de algum parente ou algum lugar que você viu? Porque, cara, calhou de ficar muito, muito da hora. Tipo, acho que criou a sua marca ali, vamos dizer. Pô, essa ideia, nossa, de verdade, assim, eu lembro que eu acho que eu lembro que foi quando eu era criança. Acho que isso me pegou bastante. Foi uma série que eu assistia, aí o velho ficava fazendo isso. Tudo que o filho fazia. Era um episódio, tipo, tudo que o filho, o neto fazia, ele ficava balançando a cabeça. Então, tipo, isso foi incrementando. Então, no começo eu não fazia esse som. No começo era só balançando a cabeça. Aí eu falei, mas eu lembro que alguns velhos faziam isso. Esse barulhinho. Aí eu comecei a incrementar isso. Mas eu lembro que isso foi mais a visão... foi uma visão do vídeo, do meu passado. Porque no vídeo que eu peguei da gringa não tinha essas partes assim. Você adaptou de uma forma pra ficar a sua cara ali, tipo, sua marca. Isso, aí tipo, foi indo. Hoje em dia eu tô tentando fazer vários conteúdos com o Ancestral pra também divulgar mais culturas asiáticas. E seus pais chegaram a ver o vídeo? Pô, pior que não sei, porque eles não sabem ler português, então Entendi. não sei se eles identificam isso. Mas você já deve ter mostrado, de repente, feito a tradução ali ao lado, pra eles entenderem mais ou menos o que você tava querendo fazer, assim, no vídeo, né? Sim, eu já acho que meus pais já chegaram a ver, mas tipo, eles não são de muito perguntar, então eu também não sou de, vê aí também, então a gente fica mais nessa, assim. É tipo da cultura oriental mesmo, né? Assim, essa proximidade dos pais, né? Porque com nossos pais também, né? A gente não fala muito. É difícil. Difícil contar nossas coisas também, né? Acho que os nossos pais e os orientais em si, eles, tipo, faz o que você quer, mas mostre resultados. Tipo, quando você chegar aqui e ver que, o negócio deu bom, aí você mostra. Uhum. Mas, assim, o processo, se você mostra o processo, eles ficam meio assim, cara, será que vai? Será que isso... Não sei se seus pais fizeram isso, tipo, cara, será que a internet dá certo? Será que é o caminho mesmo a se tomar? O pior que, tipo, eu vejo meus amigos, pior que, tipo, tem um amigo meu que jogava muito bem futebol. Jogava muito bem, mas os pais não deixaram ele pra esse ramo. Apoiaram, né? Não apoiaram, falou, você tem que estudar. Então, ele foi mais pra... Ele meio que desistiu e foi pra esse caminho de estudo mesmo. Hoje em dia ele tá tranquilo, mas a gente fica zoando, mano, a gente ia ser amigo... Ia ser igual os amigos do Neymar. Ia lá. Ia andar na lancha. Você ia ficar famoso, você ia jogar mal bem. É que ele jogava muito bem. Então a gente ficava zoando com isso. Mas assim, os meus pais sempre foram bem... Na verdade, assim, não é de um jeito mal, mas eles nunca ligaram. Falaram, a vida é sua, se vira aí. Então, meus pais foram sempre de boa. Pô, que bom. Cara, que nem nossos pais também. Eu acho que nunca apoiaram mesmo pra gente jogar bola. Eu acho que o oriental em si não tem essa visão de que, cara, futebol é uma carreira que pode ser extremamente lucrativa. Pode mudar a sua vida. Sempre penso fazer ou direito ou medicina. Porque essa visão de, cara, vai ter algo seguro, garantido, sabe? E o futebol poderia trazer uma estabilidade muito boa. O G mesmo era pra estar aí, ó. Era um Neymar da vida chinês. Pô, imagina,
Estaria Não, aqui com um aquela famoso época- também. Não, naquela época eu jogava bem, só que hoje em dia tá muito tempo parado, né? Mas, pô, se naquela época meus pais apoiassem mesmo, acho que estaria num time aí. Já jogando aí no... É que nem você, né? O apoio deles chegaram tarde, não foi? Na verdade eu digo assim, meus pais sempre tiveram aquela questão de, tipo assim, não é por mal, porque não tem esse entendimento, sabe? Uhum. Assim, caraca, isso pode ser uma carreira? Acho que os nossos pais, de uma certa época, de uma certa geração, tem essa visão de o que eles conseguem enxergar como um futuro. Pô, eles veem médico, é garantido que vai ter um futuro. Advogado, tipo, mas sei lá, trabalhar com internet, trabalhar com futebol, que é uma coisa que eles não conhecem muito, então eles ficam muito preocupados. Então acho que a falta Esse de receio, apoio cria esse receio, Uhum. que é muito relacionado. É isso, tipo, como vocês falaram, apoio eu nunca tive, então, assim, mas eles não barravam, falavam, velho, faz aí. Então era bem, pra mim... Nem era te bem incentiva, mas também não te É, breca. tranquilo. É uma Exatamente. coisa que te deixa tranquilo. Faz aí. E John, como que foi depois da faculdade, no seu trabalho, né? Então, é que no meio da faculdade, eu comecei a estagiar, então já fui para minha área de tecnologia, fazendo... A gente chama de automação, que é basicamente melhoria de processo. Então, entrei nessa área, comecei a subir de cargo, analista júnior, pleno, sênior, depois especialista, e foram mais ou menos 2 bancos grandes aqui do Brasil, e sempre nessa área. Aí, depois disso, eu saí para abrir uma agência de viagem com a minha noiva, atualmente. Para quem quiser seguir é @minha viagem para Coreia e @minha viagem para o Japão. Talvez no futuro fazer minha viagem para a China também. A gente tá pensando nisso também. Aí como que foi? Você trabalhou 7 anos, né? Como CLT, aí saiu para abrir sua própria empresa. Como que foi? Cara, é difícil, porque eu aprendi muita coisa, isso é bom, realmente, eu aprendi muita coisa. Um Mas, desafio, assim, né? mas é muita coisa que eu não sabia, tipo, a parte de financeiro, RH, administrativo, sobre principalmente lei trabalhista, sobre contratos, direito de imagem, então fiquei mais ou menos 1 ano assim aprendendo muita coisa, como gerir uma empresa em si. Então essa acho que foi a grande diferença que eu aprendi bastante. E isso ajudou bastante, né? Futuramente com sua empresa de turismo. Sim, e principalmente porque eu, como eu falei, em 2014 eu já tinha trabalhado numa agência de viagem. Então isso também Ajudou. ajudou. Eu tive uma base para entender as coisas, ter contatos, e por isso que eu consegui ter um pouquinho mais de facilidade. E hoje em dia o seu pensamento é só seguir nisso? Ser influencer e também com a sua agência de viagem? Ainda não tem muito certo, assim, porque, pô, foi hoje a reunião, na verdade. Eu acabei de me tornar, entre aspas, sócio de uma outra empresa de tecnologia. Então, não sei ainda. Eu quero ainda continuar com a vida de influencer também e gerir essas 2 empresas ainda. Mas ainda não tem nada definido. Mas é ótimo que você tem muitas portas, né? Você tem tanto a questão do empresário, tanto a questão do influencer, da sua própria agência. Caramba, muita coisa, né? Hoje em dia eu tô tentando voltar a trabalhar um pouquinho mais. Não, e voltando a falar um pouco mais do seu lado de influência, né? A gente viu um vídeo, um story, né? Que aí a pessoa perguntou assim pra você, cara, aonde você quer viajar com a sua namorada, noiva? Aí você diz assim, cara, Coreia Central. Explica pra gente onde fica essa Coreia Central. Bom, deixa eu explicar um pouquinho, mas basicamente, se eu contar uma história mais em breve, assim, também, é porque, assim, era uma lição, na verdade, tipo, por exemplo, a teoria, a Coreia Central existe, só não é chamada desse jeito. Por quê? Entre as Coreias tem uma área que se chama área DMZ, que é a área desmilitarizada, que separa as Coreias. Só que não é, tipo, uma linha reta, assim. É, tipo, Tem bem um grande, espaço, um espaço bem grande. Grande. E tem gente morando lá. Existem pessoas morando lá e existem, tipo, povoados, mini cidades, tipo, que existem.
A história que eu contei lá foi que, tipo, na verdade, eu e meus pais, na verdade, eu nasci lá, na Coreia Central. Então, Você nasceu na Coreia Central. nasci lá. Então, meus pais eram de lá. E depois disso, o pessoal vai pra Coreia do Sul, né? Porque Coreia do Norte, geralmente, duvido que tenha alguém que vá. Só se, tipo, tem alguma família, assim, muito próximo, mas também a maioria vai pro Sul. Porque quando nasce lá, na teoria, porque entre as Coreias não tem, tipo, uma nacionalidade. Aí você pode escolher. Você quer descer ou vai pro Norte ou vai pro Sul. Mas, tipo, 100% vai pro Sul. Então, todo mundo fala que lá é Coreia do Sul. Mas, geralmente, não tem. A gente pode escolher. Aí nisso, eu nasci lá. E depois disso, a gente foi pro Sul. E depois disso, a gente foi pro Brasil. Por quê? Porque, assim, quem sai de lá, tipo, não parece, mas lá tem loja, tipo, é uma cidade. E quando vai pro Sul, você começa do zero. Então é meio difícil isso. Tipo, uma pessoa ir pra uma família, ir pra um outro país também, né? Começar do zero as coisas. Então, tipo, e a gente teve, acho que meus pais tiveram dificuldade, por isso que a gente veio pro Brasil. Então, as pessoas ainda não entendem que, tipo, existe essa área. Só que aí, por isso que eu falei zoando, é Coreia Central. Mas, na verdade, existe, eu nasci lá. Mas eu tô contando essa história porque, assim... Por que eu tô contando essa história, na verdade, né? É porque eu tinha uma equipe lá no meu trabalho, né? E eu falava pra minha equipe, a questão não é você... não é você, tipo, tentar apresentar. É você ter confiança para apresentar e passar isso para a próxima pessoa. Então, tipo, a história, na verdade, é mentira, não existe. É mentira, não existe Coreia Central. Eu não nasci lá também, nasci no Sul. Mas aí, tipo, as pessoas acreditam porque é a forma que eu contei e, tipo, com a confiança que eu contei. Então, tipo, era mais ou menos uma lição de moral para os meus colaboradores. Foi bem convincente. Eu estava acreditando aqui. Entendeu? Por isso, eu já tava pensando aqui. Poxa, caraca, como a gente não sabia disso? Exato. Coreia Central. Não existe, é mentira, não existe. Então era só mais ou menos isso. Tipo, é uma lição de moral que eu queria dar. Falando, é a forma que conta. Isso é muito... Às vezes, muita gente confunde com... papo de vendedor, mas era só pra incentivar a galera pra tenha confiança na sua apresentação. Tipo, você tem que saber querer passar, ter confiança pra passar. Era isso, mais ou menos. Cara, que interessante. Eu vi algo parecido num vídeo do Alok, ele falando assim, cara, tá vendo esse anel aqui? Esse anel aqui vale 1 milhão de não sei o quê. Não lembro se foi de dólares ou reais. Aí ele contou lá a história, porque esse anel era de um rei, de não sei o quê, não sei o quê. Cara, realmente é aquela questão. A credibilidade que você passa, as pessoas acabam acreditando. Tipo, se fosse talvez uma outra pessoa, você não acreditaria que... Com certeza, depende muito da pessoa. Depende da pessoa e da forma que ela fala. E, cara, eu assistindo o vídeo ali, ele explica, eu falei, caraca, é mesmo, né? Eu tava tentando olhar, cara, o que tem diferencial nesse anel? Aí depois ele falou, não, cara, esse anel aqui é, sei lá, R$200 ali que eu comprei de um não sei o quê, ou ganhei da onde. Mas realmente é interessante essa questão que você falou. Era só... mais ou menos uma história, assim, que eu inventei na hora, só pra passar... Pô, mas você atiçou a curiosidade de um monte de gente, com certeza, cara. Eu acreditei. Cara, falando assim, caraca, eu não sabia que existia o Coreia Central. Exato. Tipo, porque eu conto. Não, jurava que era uma linha só e separava, né? Não, o que eu sabia é que eu vi na série lá do Pousão no Amor, que era uma linha. Aí ele falou de um jeito que tava convencendo a gente que era realmente uma cidade. Eu já ia começar a perguntar, pô, mas nessa cidade aí, cara, quem que toma conta? Como que ninguém foi lá e pegou essa cidade? Eu já tava pensando um monte de coisa. Ainda mais um coreano contando, né? Quem é a gente pra duvidar disso? Exato. Então, tipo, eu acho que assim, quando você tem uma proficiência no assunto, você tem que ir confiante. Sim. Você é expert nesse assunto. Mas por isso que eu contei. Mas é mentira, galera. É tudo mentira, não existe. Tá? E outra coisa, hoje em dia, na sua área de influência lá, como é a sua equipe? Quantas pessoas tem? Atualmente, na verdade, não é minha equipe, né? Da minha namorada. Minha equipe, na verdade, só tenho as minhas assessoras. Na verdade, eu estou numa agência, aí elas me ajudam com a assessoria. Então, tem
mais ou menos 2 meninas que trabalham comigo, que elas me ajudam toda a parte de conversa com as marcas. Aí edição, assim, eu faço, às vezes minha namorada ajuda. Raramente eu peço pra equipe dela fazer, mas é mais ou menos isso. Caramba, pelo visto, a sua namorada te ajuda bastante nessa questão de influência, né? Ajuda, tipo, roteiro, algumas coisas que tem que mudar o ângulo, assim, nossa, às vezes eu não entendo, tipo, que ângulo, mas eu sei que faz diferença. O timing, principalmente o timing da piada, essas coisas. Então, ela sempre me ajudou bastante. Legal, né? E falando dela, como conheceu ela, assim? Nossa, essa também é uma longa história, mas eu conheci ela em 2015. A gente fez a mesma faculdade e no meu trote eu conheci ela. Mas basicamente foi em 2015, antes de ela ter acho que 1.000 seguidores, ela não tinha. Aí eu conversei com ela, falei, meu, eu te vi na internet, mas eu tava bebaço na época, tipo, falei, velho, eu te conheci na internet, vamos tirar uma foto, a gente tirou uma foto, aí acho que só foi isso e eu segui a minha vida. Aí depois de 3 anos, eu encontrei ela na rua de novo, eu falei, mano, você lembra de mim? Ela falou, pô, lembro, foi a primeira pessoa que me reconheceu. Aí nisso eu falei, vamos um dia sair, aí foi rolando. Aí é mais ou menos assim que aconteceu. Caramba, 3 anos depois. É o destino, né? É porque ela foi pra fazer intercâmbio. Então, ela foi pro intercâmbio pra Coreia, ficou 1 ano e meio, mais ou menos nisso. Aí, tipo, a gente já tinha perdido contato. Cara, e falando um pouco sobre relacionamento, né? Ela é descendente de japonês, né? Uhum. Então, como foi pra sua família receber essa questão dela ser descendente? Foi tranquilo? Foi de boa? Ou foi, que nem você falou, que ela era coreana? Não, isso foi zoando, mas é que, como eu falei, meus pais sempre foram tranquilos nessa parte. Então, eles sempre falaram, meu, a vida é sua, se vira aí. Então, eles sempre foram tranquilo. Lógico que eu acho que no começo eu tinha aquela pulga atrás da orelha, que eles queriam que eu realmente tivesse relacionamento com coreana, mas... Pô, acabou, foi. Aí meus pais super aceitaram depois. Falaram, legal, é uma menina que, tipo... Principalmente porque era uma menina que se interessava pra cultura coreana, queria entender mais, tipo... E conseguia comer as comidas, né? Porque, tipo, querendo ou não, muita gente tem dificuldade de comer comidas orientais no começo, assim, de primeira vez. Mas aí, tipo, ela já sabia dessas coisas, e via que ela se esforçava pra entender. Então, meus pais gostaram bastante disso. Mas ainda é difícil, assim. Você vê os meus amigos, eu acho que 80% é tudo casado com coreano. Então, ainda é um pouquinho difícil pra gente também. Eu posso falar que a gente, por nós, assim, foi mais tranquilo. Meus pais sempre foram muito tranquilos quanto a isso. Tanto é que minha noiva é brasileira. E essa questão de se adaptar com a comida também foi uma coisa muito boa, porque ela sempre gostou de comida oriental, só que ela tinha provado mais comida coreana. Quando ela também conheceu a chinesa, também se adaptou super bem. Hoje em dia ela... Nossa, não pode ver comida chinesa que ama. A questão da comida a comida coreana também é muito apimentada também, né? Sim, hoje em dia eu acho que já tá mudando um pouquinho, mas assim, a maioria das comidas coreanas, antigamente era tipo, 60%, 70% era apimentada. Porque, primeiro que na Coreia é um país pequeno, então carne é difícil ter. E tipo, carne de vaca, né? Carne de porco hoje em dia tem bastante e galinha também. Mas sempre, desde antigamente, sempre foi um país que não teve tanto subsídio, que era pequeno. Então, a gente comia muito verdura e legumes, mais ou menos. Então, para deixar gostoso, sempre deixava esse tempero também. Por isso que também o coreano consegue viver tanto tempo, né? Então, comendo só coisas saudáveis ajuda bastante, né? Mais ou menos, porque hoje em dia, tipo, não hoje em dia tá mudando bastante também, mas antigamente a comida coreana sempre era muito salgado e apimentado. Então, isso também trazia algumas consequências. Mas, em modo geral, sim, é mais saudável que grande tipo, por exemplo, fast food, essas coisas. Mas aí, voltando um pouco da questão, você acha que, porque você falou, 80% dos seus amigos são casados coreanos, mas você acha que, principalmente os coreanos que vêm aqui pro Brasil, tá sendo um pouco mais tranquilo ou ainda é
mais rígido, assim? Pelo que eu observo, até a minha geração ainda era assim. Mas eu tô vendo a próxima geração, a galera mais nova, é bem mais tranquilo. Tipo, eu acho que agora tá tendo mais aceitação. Eu tô vendo muito mais meninos coreanos com brasileiras ou meninas coreanas com brasileiras. Então, eu acho que a aceitação tá bem maior. Que nem chinesa também, né? Acho que essa geração agora que vai vir vai ser mais tranquila também. É porque é recente, né? A cultura japonesa não, já tá aqui faz tempo já. Eu vi um história seu também, que você gosta de filme de terror, né? Eu gosto bastante. Eu gosto de bastante. Aqui, eu e a minha namorada, a gente gosta bastante de terror. Então, um dos únicos filmes que a gente consegue ver junto é terror. É o que eu consigo concentrar. Tipo, eu sou bem... Como fala, eu não consigo... Meu cérebro, tipo, é muito... sei lá, acho que não sei se é TDAH, mas acho que não é. Mas eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, dificilmente eu consigo focar em um negócio. Tipo, eu tô assistindo uma série, eu tô jogando videogame, mas eu também tô jogando videogame no computador. Então, tipo, eu gosto de fazer as 3 coisas. Eita! Então, tipo, por exemplo, jogo de estratégia e TV. Aí eu consigo pensar enquanto eu tô assistindo. Eu sempre fui assim. Cara, quando eu quero me concentrar em algo, é difícil fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Aí eu sempre gostei de fazer várias coisas, assim. Porque sempre pensei, pô, não tenho tempo fazer tudo de uma vez. Lógico que não é tão, assim, às vezes não sai tão bem, mas eu sempre gostei disso. É por isso que... Filme de terror te prende mais a atenção, né? É porque às vezes você sente que o coração tá batendo. Você fala, pô, eu tô vivo, sabe? A sensação. Aquele terror de terror mesmo ou aquele terror comédia, assim? Não, eu gosto de terror. Que, tipo, te assusta, que é complicado. Hoje, tipo, te assusta, assim, te deixa nervoso. Hoje em dia eu tô gostando mais daquele terror psicológico também. Psicológico? Qual que é a referência? Tipo, você assistiu aquele Corra? Corra? Assisti. É terror psicológico. Conta como... É porque eu quando assisti esse filme, eu tava tentando identificar o gênero, porque não parece bem um terror. É suspense. Parece um suspense, né? Meio... Mas, tipo, se você vê algumas coisas, você fica, caramba. Tipo... Dá um susto, assim, que dá... Mas eu vou falar, o filme em si, cara, sensacional. O Us também é muito bom. Nossa. Eu assisti também, muito bom. Que terror, a família igual... Tipo, não tem aquele terror que vai te assustar, assim, pum. Mas é um terror psicológico. Hoje em dia tem aquele nova série lá da... Caraca, é de uma atriz que... É uma atriz que ficou velha e quer trocar de corpo com... Não, é um... Symptom... Qual que era o nome? Substância. Esse também é um tipo de terror psicológico. É bem legal, eu tô curtindo bastante esses aí. É meio suspense também, né? O suspense que meio que te assusta um pouco ali, esse nós aí. Cara, o tempo todo esse suspense, tipo, do nada a pessoa fica assim, tipo, tá te olhando ali desse jeito, como você disse. É meio psicológico mesmo. Cara, mas são 2 filmes muito bons, muito bons. Bastante desses tempos aí. Terror é legal, pô, mas o suspense ultimamente é o que tem me prendido mais, cara. É bem legal esses aí. Tem vários, mas assim... Cara, eu gosto muito de terror. Terror é o seu preferido? Hoje em dia, assim... Sim, em modo geral, filme. Em modo geral, filme sim. Em série, assim... Eu gosto mais de filmes de terror. Série, não consigo me prender muito. Às vezes, tipo, é muito... como fala? É muito extenso, assim, não consegue... Eu gosto que o filme ou a série que fique conseguindo te prender toda hora. Sim. Difícil. É difícil, né? É mais difícil achar. Filme antigo, assim, tem alguns filmes antigos que te prende. Mas e você, pra questão de série, tem algum gênero assim que você gosta? Hoje em dia, eu tô assistindo bem menos dorama também. Série também. Eu assisto um ou outro quando tem algo bom, tipo... Eu gostei bastante de Round 6 também. Me prendeu, tipo... Eu maratonei, né? Porque prendeu. Mas... Eu assisto... Um dia... como eu falei, eu sempre fui meio nerdola, então assisto bastante anime ainda. Assisto bastante. Mas você gosta de futebol. Você gosta dos Super Campeões, né? Pô, eu já assisti Super bastante. 11. Pior que eu só gosto de 2002.
2002 é o Que é o clássico, que vai né? pra. Que o cara vai pro Barcelona, que vai pra. Sim. Vai pra Copa do Mundo, o último jogo é contra o Brasil. Pior que só gosto desse porque tem essa parte. Sério? Não lembra desse 2002? É Road to... É o final contra Brasil. o Brasil. Caraca, eu assistia porque foi muito tempo atrás, né? Mas eu gostava muito. Bem. Mas- É que a primeira parte, né, que é na escola, assim, era mais ou menos. Eu Sim, gostava sim. quando ele vai pro, tipo, o cara vai pro Barcelona, outro maluco lá vai pra time da Itália, tipo, que é tipo Juventus. Quando começa a jogar É. mesmo, isso aí. É bem mais legal. Bem mais legal mesmo. Aí começa o campeonato, essas coisas. E desses animes aí, qual que é o seu preferido, assim? Você que é um cara que gosta muito. Nossa, preferido. Cara, difícil. Difícil, preferido. Nossa, tantos que eu assisti. Tem os clássicos, né? Tipo, em modo geral, gostei bastante de Death Note também, Fullmetal. Dos atuais... Não, One Piece. Tá difícil, mas tô tentando acompanhar. One Piece também, né? Quase mais de 1000 episódios. Acompanhei desde o... Então, tem gente que fala que só começa a ficar bom mesmo lá pra 150 episódios. Pô, É que eu comecei a pegar porque eu acompanhava toda semana, então era mais fácil. Sim, sim. Agora assistir 900 de uma vez é mais difícil. Mas eu comecei a gostar mais assim, intenso, desde o episódio, acho que 300 ou 400. Eita. Fala, caramba, agora tá legal. Sim, o pessoal fala mesmo, é lá pra... Pô, eu não consigo esperar, caraca. Assistir Já pensou em 300 esperar episódios. 300 episódios? Cara, às vezes eu tô assistindo uma série, deu 2 episódios, não tá legal, cara, tá difícil. Caraca. Imagina 300. Eu assisti basicamente os grandes, eu assisti todos. Bleach, Naruto, assisti todos. Naruto é o clássico, né? É. Todo mundo... Naruto, acho que Dragon Ball. Dragon Ball também. Eu só não tô assistindo esses Dragon Balls atuais, mas até o GT eu assisti. Ah, o GT é O com... outro também. Goku era pequenininho, criança, é. pequena. Esse aí já não consegui ver, não. É com Só outro consegui- autor. Sim, sim. Eu sempre acompanhei poucos animes, né? Mas é um ou outro que eu conheço. Que eu acompanhava mesmo, acho que era só Cavaleiros do Zodíaco, esses de futebol. Eu assisti bastante Cavaleiros também. O Cavaleiros acho que é um dos melhores, na minha percepção, claro. O pior que, de verdade, eu não gostei muito do Odin. Eu achei meio... um pouquinho... Fraco assim. Tipo, eu gostei muito da primeira saga. Óbvio, a melhor saga, foi muito bom. Aí do Odin, que na verdade é filler, né? Eu não tinha gostado muito, assim. Aí depois eu vi a saga do... Acho que era do Hades, também foi bom. Do Lost Caverns também, muito bom. Muito bom. Mas, em modo geral, eu gostei bastante também. Fora anime, você gosta de viajar também, né? Pô, eu comecei... Pior que, assim, quando eu era criança, eu não gostava de sair de casa. Você ficava em casa mais videogame, essas coisas era porque melhor, né? eu precisava estar jogando lá. Mas hoje em dia, tipo, eu fiquei mais velho, realmente viajar é bom. Viajar é bom, não conhecer lugar novo. Eu gosto principalmente da cultura nova, né? Uhum. É totalmente diferente. E a culinária, principalmente. Também. Nossa, pra mim, a culinária é mais importante. Fora a Coreia, que você quer voltar, Japão, você tem algum outro país que você quer ir muito assim? Muito, muito. Caraca, talvez a China. Eu queria um dia visitar a China, porque tem... Eu queria comer aquele macarrão, que quando o coreano vai sempre come, um macarrão... É o lamen? Não é lamen, é tipo... É um macarrão... É aquele macarrão fininho, branco, Ah, sei. que tem um sopa bem tranquilo, que o pessoal sempre que vai lá... Não sei se é num... Beijinho ou... Caraca, não lembro o nome, mas eles sempre vão lá e comer. Isso também e outras culinárias também do Japão. Aqui tem o chinês, desculpa. Tem aquele... Eu queria comer aquele... Sabe aquele tofu? Que o Sei. sabor é bem forte. Tofu parece que é bem... aquele tofu abafado. fedido. Tô fedido, né? Aquele- Isso aí. Não, aquele ali não dá não, porque Tipo, o cheiro é forte. cheiro- né? o sabor também é bem bravo. forte. Não, o pessoal fala que quando você come é diferente. Porque o mas- cheiro é bem forte. Tem muitas coisas que o cheiro é forte, mas é muito bom. O gorgonzola é um ótimo exemplo, o queijo. Não sei se você gosta, né? Eu gosto, é o melhor queijo Pô, que o eu gosto. cheiro é O cheiro é bravo, o horrível, cheiro é bravo. mas o sabor é delicioso. diferente, né? Ele desmancha um pouco salgadinho, acho que ele é muito
muito saboroso. Não, que nem ele falou, esse tofu fedido aí é bem famoso na China. Então isso é o que eu queria provar, experimentar lá. Pô, mas lá tem muita coisa boa, cara, pra comer. Acho que desde a sopa de manhã, que tem uma sopa que é muito famosa, que você come com a massa frita, que é uma sopa que é um pouco apimentada, com carne, alga, isso no café da manhã. É extremamente pesado, mas é um café da manhã extremamente tradicional. Não, Cara. tem lugar que come macarrão, né? Dia inteiro. Café da manhã, almoço, café da tarde. Como a janta. China é muito grande, depende da região, né? Vai ter uma região que o sabor é um pouco mais fraquinho, né? E o outro que o tempero é mais forte. E, cara, tem muita coisa pra comer. China eu queria ir principalmente pela culinária também. Tipo, a minha namorada fala, pô, ela quer ir naquele lugar que parece sabe Cyberpunk? Que é tipo um metrô no meio Sim, das casas, dos Chongqing. apartamentos. Aquela cidade lá tá bem Oh. hypada lá. Tá bem hypada. Tá, ela quer ir lá, mas pra mim, eu iria pela culinária. Tipo, comeria pra caramba. Hotpot. Hotpot também. É que hotpot... É que eu não tive tanta experiência boa. Eu fui aqui no Brasil, a gente pediu muito assim, mas não consegui me identificar bem. Entendi. Não sei, eles me deram 4 sabores, assim. Tentei com... Então, Ah, aqui, na quatro sa- verdade, eu acho que depende muito do molho que você faz. O molho te ajuda muito. Entendi. Sabe, você tem lá... Não sei se você fez o seu molho lá, ou você só colocou lá na panela. Aí eu fiz aquele com shoyu, coloquei tipo um pouquinho de alho, que eu gosto também, e mais uns temperos lá que tinha. Então, você tem que... Pô, eu particularmente, ele também, a gente gosta muito de molho de ostra, que é um pouco mais doce. Aí você pode colocar o tahine, aí tem a parte de amendoim, de gergelim, que eu acho que dá um sabor diferente. Pasta de gergelim, pasta de amendoim. Aí você colocando dá um diferencial também. Dá, e uma coisa que o chinês faz muito, que gosta muito, é coentro. Bota o coentro pra dar um... Não sei se é uma coisa que te agrada. Não, coentro eu não gosto de coentro. Ou Mas quem não cebolinha. gosta de tem nesse- cebolinha, Não, É, cebolinha sim. Quem não gosta de coentro normalmente usa cebolinha, mas o chinês em si, quando você vê no hot pot, acho que a grande maioria é coentro. Aí você faz esse molho, tem esse equilíbrio, né? Tem vários de pimenta, mas o molho de ostra que é mais doce, com o de amendoim, mais o de gergelim, acho que dá um sabor muito bom. Acho que de repente a questão do molho, se você fizer uma próxima vez, acho que vai te agradar mais. Entendi. Acho que eu vou tentar também. Eu fui 2 vezes, mas realmente uma vez eu gostei porque foi com um amigo chinês também, mas a gente comeu praticamente só carne, assim. Pá. Aí carne não tinha como, era muito bom. Falando culinária, você come mais comida coreana, brasileira ou japonesa, que é da... Eu tô morando com a minha namorada, minha noiva, atualmente. Falando... Cuidado, A gente mora junto. Eu, particularmente, só sabia fazer comida coreana. Ah, sim. Então, tipo, meus pais, eu sempre só comi comida coreana com meus pais. Então, em casa eu cozinho, então eu só fazer comida coreana. Só que ultimamente a minha noiva quer fazer dieta, aí a gente só tá comendo frango, arroz, feijão e salada. Só. que é muito bom também. Muito Só bom. tá comendo praticamente isso. Então, assim, eu só sei cozinhar comida coreana, então eu fazia bastante culinária coreana lá em casa. E qual que é o seu carro-chefe lá em casa? Pô, o primeiro tem um prato chamado, famoso, né, que é o Toma no Cu. Esse é o mais famoso. O meu é bom, sei fazer. Aliás, o meu fica melhor que os do restaurante. Esse eu sei fazer. E Jilpokum, é uma carne de porco apimentado. Ah, Esse sim. também sei fazer bem. E, por último, acho que talvez tteokbokki também. Tteokbokki, né? Cara, Os famosos quenti também. eu achei que os primeiros ia ser tteokbokki Tteokbokki, e o... Além do kimchi, que tinha meio que um acompanhamento, né? Mas Sim. o kimbap. Eu Kimbap, achei que ia ser um dos kimbap dois ali também. que era o seu... É que pra fazer kimchi ou kimbap dá muito trabalho. Dá muito trabalho, então geralmente eu não faço. Dá muito trabalho. Nossa, o pessoal fala assim, cara, parece que o kimchi, ele é muito fácil e muito simples. Só que tem que ter todo esse tempo de fermentação, né? Pra deixar. Então acho que isso deixa muito mais complexo, né? Também, é que tipo, o pessoal acha que é só colocar sal e pimenta, não é? Tem aquele, não sei se vocês sabem, mas tem aquele mini camarãozinho, Ah, sim. que é bem, tipo, que é meio que um molho com camarãozinhos, assim, também tem que usar, tem que saber, tipo, colocar entre as folhas, também tem que misturar bem, e eu acho que também coloca mais alguns ingredientes que eu não lembro qual que era, mas
Não é só pimenta e sal. Bem trabalhoso. É trabalhoso. Outra coisa, eu já provei vários kimchi, né? Que minha noiva adora. Mas tem uns que é menos forte, uns que são mais fortes. O tradicional mesmo ali da Coreia, que serve na maioria dos restaurantes, é um mais forte ou é um mais fraco, assim, de sabor? Assim, tradicionalmente é forte, é mais forte o sabor. Só que quando você vai lá na Coreia, pra quem for visitar a Coreia, tem um lugar chamado Myeongdong, que é mais para público estrangeiro, assim. Então, os kimchi de lá geralmente não é tão ardido assim. A Coreia, como que tá tendo muito turismo ultimamente, tem restaurante que tá se adaptando bastante com essa pimenta, assim. Um pouquinho mais de boa, mais de né? boa. Cara, agora não tem como não voltar nesse primeiro prato. Você falou que eu não conhecia. Ele falou que conhecia. Agora me explica o que é o tomar no cu. É que então lá no cu, em coreano, é tok, que é aquele massinha de arroz, né? Aham. É fatiado. Mandu, que é o gyoza. E ku é a sopa. Então a gente chama tipo tok, mandu, ku, que é sopa. E mandu, que é gyoza, e o de bolinho de arroz. Tem um vídeo você explicando também, né? Que seus seguidores perguntaram, não foi? Que você fez um story falando do sopa. Nossa, acho que sim, várias vezes. Porque todo mundo sempre vem público novo e tem dúvida, tem curiosidade, aí a gente sempre tenta explicar novamente. Assim, é isso, é isso. Porque é muito parecido com a palavra. Não, eu sou esse público novo, eu não sabia. Ele falou, eu falei, caramba, é gostoso? Pô, pior que eu gosto muito de sopa. Ah, sim. Então, eu gosto muito de fazer isso. E também sopa em coreano é doenjang, que é de miso, mais forte, mais fermentado. E também tem um outro, que é bem fedido também, que eu gosto muito, que é cheonggukjang, que também é uma sopa bem fedida. O cheiro é bem forte. bem né? forte. Caraca, a gente foi uma vez num restaurante coreano que É. ele falou, não pede não. Eu falei, vou pedir um pra experimentar. Ele falou, não pede não, que a sopa fede pra caramba. Não, o cheiro é forte. Bem forte. Não, você falou que fede pra Não, caramba. mas né? quando passou o cheiro lá. Cara, o cheiro é muito forte, Bem cara. forte. Mas quem gosta, gosta muito. Não, quando você toma, realmente É que nem o gostoso, tofu né? fedido. Quando você experimenta, é diferente. Mas O cheiro é muito forte é muito mesmo. forte. É tipo um Cheetos piorado. Bem piorado. o Cheetos, aquele amarelinho, né? Bolinha. Bem mais ou menos esse E tipo. pegar esse gancho que você falou da sopa, cara. Se um dia você for pra China, toma essa sopa que eu te falei do café da manhã. Pra uma pessoa que gosta de sopa, cara, essa sopa é perfeita. Lógico, dentro da minha percepção. Mas é de agrado pra maioria dos chineses. Acho que você também vai... Não, com certeza. Eu vou... Assim, quando um dia for pra China, né? Acho que não vai ser tão distante. Eu quero ir um dia bastante. Mas a China é bem grande, né? Então... cara. É difícil, complicado, vai ser, tipo, em uma viagem conseguir rodar a China inteira. Não, porque você gasta 2 dias só pra... Só pra ir. Só Só pra pra ir. chegar lá. E também, tipo, pra ir de mover de um lugar pra outro, né? Sim. Se bem que a China agora tem muito trem-bala, então é super rápido. A locomoção é bem tranquila. Mas se fosse antigamente, cara, aqueles trem lá que dá pra você dormir 8 horas numa viagem de 3, que faz o trem-bala. Tem dia que é 12 horas, 24 horas de trem pra chegar a um lugar a outro. Com certeza. Mas hoje em dia é mais fácil mesmo. Falando isso, Johnny, e o exército? Você não quis... Exército é complicado. É que no Brasil é mais fácil. Porque Brasil não é todo mundo obrigatório, né? Aí- Não, quando chega 18 anos você tem que ir lá se alistar. Alistar. Pra Só pegar a que... dispensa. Tem lugar que pergunta, você quer servir ou quer... Aí tem gente que fala que quer, tem gente que fala que quer, tipo, ser dispensado. Na Coreia é diferente, A né? Coreia, pra Obrigatório. homem, depois dos 18, é obrigatório você se alistar. Mas aí tem algumas regras lá pra Coreia, que é tipo, por exemplo, quem ganhou medalha olímpica, quem ganhou, tipo, alguma competição de esporte internacional é dispensado. Por exemplo, ultimamente quem foi dispensado foi um jogador de LoL. Então eles ganharam a Olimpíada lá e eles foram dispensados no campeonato. E no caso, o jogador famoso coreano também, Son, foi dispensado porque ganhou o campeonato asiático também. Então tem essas regras, tem exceções. E eu sei que tem um jogador coreano que foi dispensado porque
não fez até 4ª série educação. Então, eu lembro que tinha isso. Então, quem não fez a escola até 4ª ou 5ª série, também é dispensado. Então, tipo, fez 4ª série, saiu, não estudou mais, ele também é dispensado. Uma dúvida, o som, ele foi dispensado, mas ele teve que servir, se eu não me engano, por 2 meses. Sim. Nessa questão, como é? Isso é treinamento militar que qualquer homem tem que fazer. E, tipo, quem foi dispensado também precisa, tipo, desse treinamento de 2 anos, 2 meses, para saber mais ou menos o esquema. E também eu acho que alguns homens também a cada, sei lá, é que eu não sei direito, mas eu sei que a cada, sei lá, tal X anos tem que voltar para fazer esse treinamento. Então, o trabalho dispensa e faz isso. Aí você preferiu não... Eu preferi não ir pro exército. Então essa é a regra. Quem mora fora também não precisa... Se você fala, pô, eu não vou morar na Coreia, eu vou morar fora. Então também não é obrigatório ir. Mas você pode voltar pra Coreia. Posso, mas aí até os 38, eu acho, até 38 anos eu não posso morar na Coreia, mas eu posso ficar durante um período de 6 meses. Tipo, você entendi. pode ir lá fazer uma viagem, mas não pode Morar. residir. Depois dos 38, aí você pode. Aí é isso? dispensado, porque não aceita mais no exército. Já passou da idade que Aí, eles... se você quiser morar na Coreia, já pode. Já pode. Outra coisa, a questão do som, né, voltando um pouquinho, cara, o som mora na Inglaterra, por exemplo. Mas aí ele conta também como se fosse uma pessoa que mora na Coreia, que ele precisou da dispensa, né? Então, Porque eu acho que assim, uma hora ele vai querer morar na Coreia. E não sei se vai ser, tipo, tão longo. depois dos 38, no Então, caso. E também para figura pública é um pouquinho mais complicado. Então, figura pública, o pessoal vê com um pouquinho de maus olhos. Para quem não vai pro exército, Fica feio pra ele, fica né? feio para eles. Então, quando é dispensado, aí já é outra história. Então, por isso que é mais para manter a imagem também. Sim. Não, e é engraçado que na época dos nossos pais, na China, por exemplo, as pessoas se esforçavam, tentavam com influência para poder servir o exército, cara. E lá na Coreia já é obrigatório. Eu acho que será que tem a ver com a questão da quantidade de pessoas? Na verdade, da Coreia tem a ver por causa que a Coreia sempre está em guerra com a Coreia do Norte. Então, não sabe quando que vai ter invasão nisso, então sempre vai ter que estar preparado. Mas por essa questão. Porque na China eu lembro, né? Nossos pais falavam muito isso, que, cara, as pessoas queriam servir. Então... Mas nem todo mundo podia. E tinha gente que, cara, tentava pegar uma influência para tentar conseguir entrar para servir. Você vê como é que é, né? Mas também, a China também tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? Então, o que não vai faltar é a gente para servir. Então, essa aí foi escolha sua, né? Não é? Seus pais também... Eles te incentivaram, de repente, a você ir, de repente você falou, eu não quero... Na verdade, eu não tinha escolha, né? Eu tinha que estar aqui no Brasil. Falei, mano, não vou voltar pra Coreia, né? Só pra fazer o exército. E tem que ficar 2 anos, né? Na época era 2 anos. Na minha época. Hoje em dia acho que é 1 ano e meio, assim. 1 ano e meio. Mas na época era 2 anos, então, tipo, eu falava, eu vou perder 2 anos da minha vida, sendo que nem vou morar lá. E, tipo, eu tinha minha carreira aqui, meus estudos, tipo, eu teria que largar tudo. Mas se bem que agora é só esperar mais 7 anos. De qualquer jeito, depois desses 7 anos... Já pode morar lá. Mas pelo menos você pode viajar, né? Chegar lá... Mas o seu irmão mais velho e o seu pai chegaram a servir? O meu pai chegou a servir, o meu irmão também não, porque ele morava aqui no Brasil junto com a gente. Então a idade dele já pode morar lá se ele quiser. Sim, acho que já pode. Então, Jong, para finalizar, você tem algum conselho para dar pro pessoal de casa? Tanto na carreira profissional ou a de influência? Bom, no profissional, para quem quiser ir para a mesma área que eu, que é de automação, depois de inteligência artificial, que é modelagem, eu, assim, sendo bem sincero, não sei se hoje em dia a faculdade de tecnologia é tão boa assim. Tipo, boa em sentido de, não de ensino, mas... Porque a tecnologia, na minha visão, a tecnologia muda muito rápido. Então, acaba que, às vezes, algumas faculdades de tecnologia ficam um pouquinho defasado. Então, tipo, talvez a dica que eu consiga dar é... Cara, os cursos tão legais, os cursos, assim, mais curtos de... Aqueles sites também tem, cursos de tecnologia. E a parte de também tentar montar projetos, assim, códigos... eu acho que eu indicaria mais para esse lado.
cria seu GitLab, GitHub, começa a colocar os códigos também. É bem mais interessante que talvez ter tipo um diploma hoje em dia. Que eu acho que pelo menos, eu validaria mais isso na parte de carreira. Sobre ser influencer, nem eu sei se eu sou ainda hoje em dia. Eu sempre falo brincando com isso. Ela fala, você tem que ser influencer. Eu falei, eu nem sinto que eu sou ainda. Então, assim, em modo geral, nessa experiência eu tô mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos criando conteúdo pra internet. Uma coisa que eu senti é assim, primeiro, não pode desistir. Tipo, realmente, querendo ou não, isso todo mundo fala, mas eu também não acreditava, mas quando eu fui fazendo, tava funcionando, realmente tava funcionando, que vídeo todo dia, eu tava tentando fazer todo dia, pelo menos, tipo, 5 vezes por semana, eu tava postando todo dia. Aí nessa alavancada que deu bom também, e eu acho que também achar uma identidade pra você. Eu acho que isso é bem importante. Eu demorei muito também, então no começo eu saía atirando pra todo lado, porque realmente não sabia. Tipo, eu fazia vídeos relacionados à cultura coreana, e depois fazia vídeo de culinária, vídeo de comédia, vídeos que falava mais sobre doramas, tipo um pouquinho mais de anime também, porque eu não sabia a minha identidade, mas aí quando eu achei eu fiquei, esse é o caminho que eu tenho que seguir. Eu acho que é só ter paciência para tentar se identificar nisso também. Acho que é isso. E para quem quer viajar para a Coreia, tem alguma dica assim? Para quem quiser, eu tenho uma agência de viagem, então quem quiser viajar é só seguir @minha viagem para Coreia. E para o Japão também, minha viagem para o Japão. Então é uma agência que, aliás, em abril eu vou para a Coreia com o pessoal, então é bem legal. Tipo, eu tento me esforçar para mostrar muito mais sobre a cultura coreana. Eu faço aquelas misturas de bebidas coreanas com soju, com vários tipos também, para a galera curtir também. E a experiência é bem legal, então quem quiser, quem tem interessado ou tiver curiosidade, segue lá também. Isso aí, John. Muito obrigado pela participação. A gente ficou muito feliz com a história que você contou e você ter compartilhado esses momentos aí com a gente. E a sua presença também, né? Claro. Muito obrigado, irmão. Então é isso, família. Obrigado. Continua acompanhando a gente, que sempre vai ter novidade para vocês. Segue a gente, deixa os comentários. Família, tamo junto.